Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje você vai ver: a aeronáutica realiza teste com o motor Scramjet, o propulsor do veículo hipersônico brasileiro 14X. Satélite Sibers 4, o penúltimo da parceria brasileira com a China a ser lançado ao espaço, completou 7 anos em funcionamento. Balbúrdia total, debandada na CAPES não tem fim e agora o diretor de avaliação foi demitido. Mais de 100 profissionais já pediram demissão alegando falta de condições de trabalho. Essas e outras informações você vê agora. E o tão aguardado teste com o motor Scramjet, o propulsor do veículo hipersônico brasileiro chamado de 14X, foi realizado pela Força Aérea Brasileira, a FAB, da base de Alcântara. O propulsor foi lançado com pouquíssima ou quase nenhuma divulgação, a não ser esse vídeo que nós vamos mostrar agora, publicado no Twitter da Força Aérea. Desde 2018, quando este programa foi ao ar pela primeira vez, o Brasil Consciência acompanha o desenvolvimento do protótipo brasileiro 14X, tendo realizado, inclusive, 3 visitas ao IEAV, o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, que fica aqui em São José dos Campos, onde o protótipo está sendo trabalhado. Infelizmente, desde o ano passado, nós estamos solicitando nova entrevista para saber das atualizações do projeto e sobre a data de lançamento que aconteceu agora. Infelizmente, parece que neste governo a política de atendimento e transparência da aeronáutica, dos institutos militares de uma forma geral, mudou para com relação a alguns órgãos de imprensa. Mas, já que nós não conseguimos falar com os atuais representantes do IEAV, vamos mostrar para vocês um vídeo de 2018 em que nós entrevistamos o comandante da unidade, em que ele explica como que foi o lançamento. Acompanhe. Pois não, está aí então imagens do 14X, né? Essa, lembrando a você de casa, não é uma imagem real, é uma ilustração produzida lá pelo IEAV. Coronel, e esse lançamento que nós estamos vendo aí, ele seria a bordo do quê? Um VLM? Qual seria o foguete indicado para fazer esse teste com o veículo de hipersônica? Tá, ok. Então, o que a gente está vendo ali, ele é realmente uma arte, né? A gente não lançou ainda, a nossa perspectiva é lançar em 2020, junho de 2020, então esse é o planejamento hoje. E qual que é a ideia? O hipersônico, ele não consegue começar a voar a partir de uma velocidade zero, ou seja, ele não consegue decolar como uma aeronave normal. Ele precisa de um veículo acelerador hipersônico, é o que a gente chama de VAH, que é exatamente o que a gente está vendo. Aqui na ilustração, o que a gente vê é um VSB-30, com 2 estágios. Então vamos imaginar que o veículo hipersônico ele seja a terceira marcha de um carro. Ou seja, um carro não consegue arrancar de terceira. Ele precisa passar a primeira, que a gente imagina como um primeiro estágio do VSB-30, acelera até um segundo estágio, esse segundo estágio ele atinge a velocidade de Mach 4, Mach 5, ou seja, 4 vezes a velocidade do som, quando então o nosso veículo ele consegue já ter velocidade necessária e a compressão dentro do motor dele para poder acender o motor. Então ele faz a separação e aí começa a voar de forma autônoma. Então hoje o que a gente tem? Um veículo acelerador hipersônico, que é o que vai acelerar o nosso 14X, nosso veículo hipersônico, e a partir daí ele voa independente. Ele nada mais é do que a carga paga do USB-30.
Então hoje ele vai na ponta do foguete, esse desenho aqui, como eu falei, é uma arte, não está definido ainda se ele vai dentro de um dome ou se ele vai simplesmente visível como está ali, que tem incorrem em alguns problemas de aerodinâmica, mas o fato é, ele vai ter que ser acelerado por um veículo dessa natureza até que ele atinja a velocidade mínima para que ele possa acender o motor. Para você que não conhece o protótipo brasileiro de velocidade hipersônica, o 14X, veja esse vídeo que nós fizemos lá no IAV, mostrando detalhes do projeto. O projeto 14X, ele teve início em meados de 2008 e o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado ele está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. Em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera, daí o termo aspirado. Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil km por hora. Ou trocando isso talvez no número que represente, que dê uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. Aqui nós temos uma representação esquemática, né, do veículo 14X, onde basicamente nós podemos identificar duas grandes áreas. O motor hipersônico propriamente dito, os primeiros ensaios em voo desse motor são previstos para o biênio 2020-2022 e para a gente ter uma ideia do tamanho, essa seção aqui nós temos em torno de 1,5 m aproximadamente. Aqui nós temos a carenagem do veículo propriamente dito, cujo o sistema integrado, os ensaios em voo, os testes em ambiente relevante são previstos para o biênio 2026-2028 e o tamanho completo, total desse sistema integrado é aproximadamente cerca de 4 metros. A própria perturbação causada pelo deslocamento do veículo na atmosfera, isso se dá o nome de uma onda de choque, esse fenômeno ocorre bem aqui na ponta do veículo, faz com que haja, então, que o escoamento, o ar seja empurrado aqui dentro do motor. Isso gera, então, condições para você estabelecer um regime de queima em velocidades supersônicas. É isso que confere uma característica toda especial, uma performance muito maior para esses veículos. E, ao mesmo tempo, parte desse escoamento faz com que haja a própria sustentação. A asa do veículo é a própria seção que a gente chama aqui de intradorso, a parte embaixo do veículo. Se você imaginar uma régua, onde 0 são as pesquisas iniciais e 9 o produto entregue, hoje nós estamos prestes a alcançar um nível 6 dessa régua, com os ensaios em voo, ou seja, você testar o seu sistema em um ambiente relevante. Então, para chegar até esse ponto, nós contamos com a ajuda de vários outros institutos de pesquisa, universidades por meio dos seus alunos. Enfim, quando você tem um desenvolvimento técnico-científico até um TRL, esse é o nome dessa régua que eu acabei de mencionar, até um TRL 3, 4, faz sentido você utilizar capacidades, competências já instaladas dentro do próprio tecido de ciência e tecnologia que o país, no caso o Brasil, possui.
A partir de um certo desenvolvimento, é o mundo que nós estamos entrando agora, alguns dos atores começam a se modificar. Você começa a contar, por exemplo, com uma participação mais ativa do setor produtivo, das empresas. Hoje, efetivamente, isso já está acontecendo no projeto 14X, onde uma etapa importante do seu desenvolvimento, que é o projeto de engenharias de sistemas, ele está sendo conduzido por uma empresa contratada, que possui a competência de transformar, digamos assim, aquelas ideias, aqueles conceitos demonstrados em laboratório em um artefato onde eu consigo realmente demonstrar em voo. É um passo cada vez mais próximo do produto propulsão hipersônica. Ao longo deste período em que nós estamos acompanhando o projeto, nós também mostramos como funciona o laboratório onde o 14X está sendo desenvolvido. Veja. Esse é o laboratório de aerotermodinâmica hipersônica, professor Nagamatsu. O nome é em homenagem a um dos pioneiros da hipersônica no mundo, professor Nagamatsu, falecido já. E a missão do laboratório é desenvolver e pesquisar tecnologias hipersônicas. Nós realizamos ensaios em solo que são imprescindíveis para que a gente possa avançar o nível de prontidão das tecnologias hipersônicas que nós estamos pretendendo desenvolver, que é a da aeronave hipersônica e do motor hipersônico. Os ensaios em solo, para que a gente possa realizá-los, a gente utiliza uma família de dispositivos laboratoriais hipersônicos, que nós chamamos de túneis de vento hipersônicos. Atrás de mim eu tenho um dispositivo que a gente utiliza para realizar os ensaios em solo, que nada mais é do que produzir em laboratório as condições de voo do motor ou da aeronave. Para que a gente possa simular essas condições de voo num nível de laboratório, a gente utiliza o túnel de vento, que nada mais é do que um equipamento que gera esse vento hipersônico em cima do modelo que vai estar localizado dentro da sua seção de teste. Então, tudo que a gente tem que fazer é inicialmente armazenar um tubo com alta pressão, liberar essa alta pressão rapidamente, de maneira que quando ela é liberada, ela induz ondas de choque que vão aquecer e pressurizar o gás teste, que vai ser então acelerado para cima do nosso modelo através de uma tubeira, que é um bocal de aceleração de gases. Só para dar uma comparação, um único disparo é R$5.000 para os cofres. Um ensaio em voo custa 15 milhões, dessa ordem. Então, antes de voar, é preciso você explorar o que você conseguir no nível de laboratório para você seguir para o próximo ciclo, que é o de desenvolvimento de produto. Hoje nós estamos focados em entender, certificar e operacionalizar a tecnologia do motor scramjet, que é o 14XS. Então a gente realiza experimentos de aerodinâmica, experimentos envolvendo combustão supersônica, que é o coração do motor. No próximo ano a gente espera certificar tudo que a gente viu no laboratório agora em voo, numa escala maior, durante 5 segundos de voo. Dar a partida no motor e fazer ele operar durante 4, 5 segundos. 2 primeiros testes, operacionalização, partida e operação de um motor scramjet, que é o motor que vai ser o sistema de propulsão da aeronave, que é o planador hipersônico, que é o 14XW. E nós vamos demonstrar em voo essas duas tecnologias, a operação do motor e a operação da aeronave. As aplicações das duas tecnologias de aeronave e de motor, a gente costuma dizer que ela é dual. Ela tem tanta aplicação civil para transporte civil de alta velocidade, tanto de pessoas ou cargas. A aplicação espacial, a tecnologia de motor que a gente investiga pode ser utilizada, por exemplo, para ser um estágio de propulsão rumo ao espaço. Então, acesso facilitado ao espaço, outra aplicação. E aplicação na área de defesa. Pode ser, por exemplo, utilizado para fins de defesa do país, sem sombra de dúvida. Este laboratório que você viu no vídeo é o Henri Nagamatsu,
onde o 14X está sendo trabalhado, desenvolvido pelos especialistas e oficiais da Força Aérea. Mas nós também já visitamos dentro do IEAV uma nova estrutura com mais túneis de vento que deve ser usada para colocar o protótipo em funcionamento. Acompanhe. O que nós estamos trabalhando atualmente é num projeto, né? Todo projeto ele tem um início, meio e fim. No entanto, o conhecimento, né, envolvido no voo hipersônico através da atmosfera terrestre, ela não se resume apenas no 14X. E nós queremos que essa tecnologia, esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo e aprendendo no projeto 14X, eles migrem para projetos ainda mais avançados. E para isso nós precisamos de vários túneis, que na verdade o túnel de vento é uma ferramenta de descoberta, não é? Então, e cada um deles tem um propósito. Por exemplo, aqui no caso o T5, ele será um túnel de desenvolvimento. Ele é um túnel que a operação dele não é tão flexível quanto os túneis de pesquisa, como por exemplo o T3, o T1, o T4, né, e o T2. Então, esse é o túnel T5, é o mais novo túnel da divisão de aerotermodinâmica hipersônica, né, o laboratório do professor Henrique Nagamatsu, e ele é o túnel mais poderoso que nós teremos assim que ele entrar em operação. Ele vai ser capaz de ensaiar o nosso veículo, o Wave Rider, o 14X completo, em escala 1:1, nas condições de voo, ou seja, as condições que o veículo vai encontrar voando a 10 vezes a velocidade do som, a 30 km de altitude. O tamanho dele é justamente para ele ser capaz de prover as condições de voo, que são bastante intensas, né? Em termos de número de Mach, de temperatura e de pressão. E o que vai ter aqui nessa ponta? Então, o que está faltando, o túnel ainda não está completo, né? O que falta aqui nessa seção, será acoplada uma tubeira que vai transformar a alta pressão de ar e temperatura em energia cinética, em velocidade, no caso, a 10 vezes a velocidade do som, na pressão e na temperatura que o veículo vai estar a 30 km de altura. E, obviamente, após a tubeira, vai faltar uma seção de teste, como aquele tanque branco que está ali, né, que vai abrigar o modelo do 14X em escala 1:1. Então, nós estamos falando, além desse comprimento que já foi mostrado aqui durante a sua filmagem, né, nós temos em torno de 4 mais 10, em torno de 16 metros para trás do túnel, não é, que são os dois componentes que estão faltando, a tubeira e a seção de teste, para os quais nós já temos projeto. Então, esses túneis, na realidade, eles se complementam, né, no sentido de que, eu costumo brincar, não é, haverá vida após o 14X. Não é? Nós não vamos encerrar, até por isso mesmo que existe a divisão de aerotermodinâmica hipersônica. Então, o projeto 14X é agora, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe dessa divisão, mas, quiçá, à medida que nós estivermos nos aproximando do final do projeto 14X, como já foi mencionado pelo Dr. Demerval, né, aí em torno de 2028, nós temos que já ter alguma outra coisa, não é, que vai ser, digamos, a continuação, não é, do projeto 14X. Muito bem, vocês viram aí nos vídeos as informações sobre o teste com o motor Scramjet, motor do protótipo brasileiro de velocidade hipersônica 14X. E conforme as informações transmitidas pelo ex-comandante do IEAV, o Coronel Lester, para se realizar o teste é preciso utilizar um foguete suborbital, o VSB-30, um foguete de fabricação nacional, desenvolvido aqui mesmo em São José dos Campos pelo IAE e que tem larga utilização, inclusive comercial. Porém, o IAE e o Brasil continuam com o sonho de desenvolver um foguete orbital, capaz de levar um satélite, por exemplo, em órbita. E neste momento o projeto em andamento é do VLM, Veículo Lançador de Microsatélites,
que vai usar um motor S50. Esse motor está em desenvolvimento pela Avibraz e foi testado também recentemente aqui mesmo, pertinho, em Jacareí, na usina Coronel Abner, uma unidade da Força Aérea que produz foguetes. Segundo informações transmitidas pela assessoria de imprensa da Agência Espacial Brasileira e da Aeronáutica, o teste com o motor S50 foi um sucesso. O motor funcionou com tempo de queima de cerca de 84 segundos, o suficiente para testar a sua resistência e desempenho. Para realizar esse teste, ele foi preso a um grande bloco de concreto e uma série de sensores que mediram o comportamento durante toda a execução do teste. Segundo informações da Aeronáutica, o motor S50 de propulsão sólida traz uma série de inovações em relação aos motores que equipavam o VLS, por exemplo. Além de sua capacidade propulsiva muito maior, ele tem praticamente quase o dobro da massa dos motores tradicionais que eram usados na época do VLS. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta falando sobre os 7 anos de funcionamento do Cibers 4. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando agora dos satélites da família Cibers, que foram construídos pelo Brasil em parceria com a China. O satélite Cibers 4 está completando nesse mês de dezembro 7 anos em funcionamento, 3 a mais do que o previsto. O satélite recebeu há 2 anos a companhia de seu irmão mais novo, o Cibers 4A, que já está em órbita há 2 anos. Ambos fornecem imagens de sensoriamento remoto das florestas e de demais biomas do Brasil e são usados em diversos serviços, inclusive pela iniciativa privada na agricultura, por exemplo. Para você que não conhece, que não sabe o que é o satélite e como foi feita essa parceria, vamos dar uma olhada num vídeo produzido pelo próprio INPE que explica o caso. Veja. O Brasil e a China possuem em comum extensões continentais, com amplos recursos naturais e grandes potenciais agrícolas e ambientais. Os dois países sentiram a necessidade de monitorar constantemente essas áreas e, para isso, criaram um satélite de sensoriamento remoto equipado com sensores específicos para aplicações espaciais. Assim surgiu o programa Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, Cibers. Graças a essa persistente e exitosa parceria, Brasil e China já desenvolveram os satélites Cibers 1, Cibers 2, Cibers 2B, Cibers 3 e Cibers 4, todos eles lançados pelo veículo lançador Longa Marcha 4B, a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Taiwan, na China. Hoje, o Cibers 4A encontra-se no laboratório do INPE, em fase de integração e testes. O lançamento do satélite está previsto para 2019, a partir do Centro de Lançamento de Taiwan, China. O Cibers 4A garantirá a continuidade do fornecimento de imagens para monitorar o meio ambiente, identificar desmatamentos, desastres naturais, expansão da agricultura e monitoramento de recursos hídricos, crescimento urbano e outras aplicações. Brasil e China negociam a continuidade do programa Cibers, incluindo o desenvolvimento do Cibers 5 e do Cibers 6, que deverão ampliar o horizonte de cooperação entre os dois países, trazendo benefícios ainda maiores para a população. Lá no longínquo 2020, antes da pandemia, que mudou praticamente a vida de todo mundo, o programa Brasil Consciência recebeu 2 técnicos do INPE para falar sobre a família Cibers e sobre o recém-lançado Cibers 4A. Naquela oportunidade, eles explicaram para a gente qual que era a diferença entre um satélite e o outro.
O Cibers 4A é, ao mesmo tempo, parecido e diferente do 4. Como é que isso acontece? Muito daquilo que a gente já tinha feito para todos os Cibers, mas particularmente para os Cibers 3 e 4, foi reaproveitado. Então, um sistema de propulsão, algumas formas de comunicação, isso foi reaproveitado no Cibers 4A. O que significa que, sob esse aspecto, muito daquilo que está no Cibers é similar, com pouquíssima modificação, daquilo que tem nos dois, né? Então são muito similares, o 4A e o 4. Por outro lado, o Cibers 4A ele tem uma parte substancialmente diferente do 4 no que diz respeito à forma de obter as imagens. Então, que é, no final das contas, a missão do satélite, né? Então, este satélite, por exemplo, ele tem duas câmeras brasileiras, né? E tem também uma câmera experimental chinesa de alta resolução. Alta resolução, nesse caso, nós estamos falando de 2 metros de resolução no solo. Para que a gente pudesse acomodar todas essas câmeras e conseguir essas resoluções no chão, né, no solo, nós acabamos baixando um pouco a órbita do satélite. O satélite está em torno de 650 km de altitude. Se você comparar com o anterior, o Cibers 4, ele está em 778. Então essa já é uma das diferenças. Não é uma diferença absurda, mas isso torna, com o satélite um pouco mais baixo, tem algumas resoluções melhores. Isso nos obrigou a algumas modificações no satélite também. O comportamento térmico do satélite muda, então certos ajustes foram feitos. E principalmente, e são duas modificações bastante importantes, além das câmeras, é claro, a precisão com que você sabe onde você está, quer dizer, o posicionamento do satélite, que é normalmente dado por GPS, a gente faz isso daí, teve que ser melhorado. Nós temos um GPS de dupla frequência a bordo, que permite uma resolução de onde eu estou muito maior. O Cibers 4 funcionou perfeitamente, conforme planejado, não houve nenhum problema. Ele está funcionando até hoje, sem nenhum problema. Portanto, ele já excedeu a vida útil dele, que era de 3 anos originalmente. Ele conseguiu fazer bem mais do que isso. Nós estamos indo para 5 anos de vida útil do Cibers 4. O que vai ter uma consequência bastante interessante para a gente, bastante boa para nós, é porque nós teremos os 2 satélites voando simultaneamente, o que aumenta a quantidade de imagens e de informação que a gente pode ter, porque você tem 2 satélites no espaço. Do ponto de vista tecnológico, né, a dificuldade maior que nós tivemos foi, eu acredito, na questão dos testes da carga útil, seria essencialmente das câmeras. Esses a gente nunca tinha feito. Por exemplo, o teste da câmera chinesa, que é uma câmera experimental, totalmente nova, isso teve que ser desenvolvido. Do ponto de vista daquilo que nós fizemos, os equipamentos que nós desenvolvemos, provavelmente o mais complicado, o desafio tecnológico maior, foi o ajuste com o GPS de alta precisão, né? Porque isso teve que ser introduzido no computador de bordo, isso era novo, teve que ser introduzido no sistema de controle, então isso era um pouco diferente. E a taxa de dados era bem maior também, isso foi um outro desafio que nós enfrentamos. O que significa você ter 2 Cibers passando e imaginando a Terra praticamente simultaneamente? Tá, eu só queria retornar um pouquinho à fala do Chamon e complementar, que na verdade o Cibers 4A, como foi dito mesmo, ele não é exatamente uma continuação do Cibers 4, mas também é quase que uma nova geração de satélites. Com a implementação da câmera de alta resolução 2 metros, houve a necessidade de fazer melhorias significativas no satélite. Então nós tivemos que desenvolver uma nova plataforma para acomodar essas novas câmeras. Ela tinha um requisito térmico muito mais refinado, que nós tínhamos que atender. Nós tivemos também a questão de apontamento para a Terra, um maior apontamento, isso aumentou a necessidade do sistema de AOX também ser um pouquinho mais sofisticado do que o do Cibers 4.
A parte computacional nós tivemos também que aumentar, dado a taxa de dados, nós tivemos que aumentar a capacidade do processador em processar essas informações. Um upgrade completo. Houve um upgrade muito grande no Cibers 4A. Retornando à sua questão, a vantagem de você ter 2 satélites é que você diminui o tempo de revisita, ou seja, você tem uma quantidade de imagens muito maior para mesma área imagiada. Enquanto o Pinda está falando, a gente está mostrando aí imagens de uma animação feita pelo INPE também, da passagem de um Cibers. Então você imagina isso aí que você está vendo, né? Um satélitezinho contornando aí a Terra com essa... Isso é uma animação, obviamente essa imagem luminosa em direção à Terra não existe, mas são 2 desse aí fazendo este trabalho. De bate pronto, vamos fazer uma aposta com um bolão. Quanto tempo mais que o Cibers 4 vai durar? 3 anos. 3 anos? 4, Cibers 4. O Cibers 4, que já estava. Mais 3 anos. Mais 3 anos. Pelo menos 3 anos. Mauri, seu palpite, por favor. Eu também acho isso. Os satélites da família Cibers usam câmeras brasileiras e chinesas e são conhecidos pela qualidade das imagens que produzem. Veja nesse vídeo um exemplo do que a gente está falando. O Cibers 4A está operacional e enviando imagens captadas pelas câmeras brasileiras e chinesas, mas o uso para o monitoramento da Terra em projetos como o combate ao desmatamento, por exemplo, ainda não começou. O satélite encontra-se neste momento naquilo que os técnicos chamam de calibração, em que o sistema recebe ajustes para aprender a interpretar as cores e os detalhes da paisagem. Quando o satélite é lançado, o foguete tem uma vibração muito grande. E o ambiente espacial é muito diferente do ambiente aqui da Terra. Então o comportamento que os equipamentos tinham aqui na Terra não são o mesmo que vão ter durante a vida dele no espaço. Então é necessário que depois do lançamento a gente tenha um período de ajuste de vários parâmetros, né, de cada câmera, do alinhamento da câmera com o corpo do satélite, de modo que a gente tenha imagens que sejam bonitas, né, com um brilho uniforme e com a geometria bem definida, de modo que a gente possa usar uma imagem para fazer uma cartografia até. O processo para obter as imagens a partir do espaço não é tão simples como nos nossos celulares, por exemplo. Além das grandes variações de temperatura, dos campos elétricos e da radiação, há várias dificuldades a serem superadas pelo pessoal de processamento de imagens. A gente tem toda uma cadeia de produção das imagens, né, que recebe os bits, né, que vêm do satélite. Esses bits são organizados até que se forme uma imagem e mais os dados, né, de telemetria, que a gente diz, que diz onde está o satélite naquele momento, para onde ele está olhando, e isso que permite a gente realmente localizar a imagem na superfície da Terra. E cada câmera também tem uma série de parâmetros que fazem com que a imagem fique uniforme. Porque os detetores que são de cada câmera, eles não são perfeitos. Cada detetor, pequeno detetor, dá uma resposta um pouco diferente do seu vizinho. E isso faria com que a imagem ficasse com listas, assim. Então a gente tem que tirar esse tipo de coisa e fazer com que o produto seja de uma qualidade aceitável. A ideia é ter um conjunto de imagens, né, bastante grande sobre o Brasil, sobre o hemisfério norte também, porque a estação do ano influencia, né? Quando o Sol está mais inclinado, a imagem fica mais escura, as sombras aumentam. Então a gente tem que calibrar também alguns parâmetros de operação do satélite para que cada região da Terra seja observada na sua maneira, digamos, mais correta, de modo que a informação que a imagem contém seja o máximo possível. Então, quanto mais limpo o tempo, mais fácil eles vão chegar no final seria. da navegação. Esse mês de janeiro tem sido bem difícil para a gente conseguir imagens sem cobertura de nuvem, mas a ideia é essa. Então a gente está fazendo gravações também sobre a África, sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, para ter tanto imagem obtida durante o inverno e durante o verão.
Pena que o nosso verão aqui está muito realmente molhado. Para o pesquisador, as imagens do novo Cibers serão de grande utilidade para o Brasil, principalmente no trabalho de monitoramento da Amazônia. A câmera WFI, que é a de campo largo, né, ela enxerga 800 km de largura, e agora a gente vai ter o Cibers 4, o 4A, e em junho o Amazônia 1, que vai ter uma câmera também WFI. Então a gente vai ter uma revisita muito grande, principalmente sobre a região amazônica, que aí a gente teria maior chance de ver uma área sem cobertura de nuvem. Então teria uma revisita aí de 2 dias ou melhor que isso. Então uma grande oportunidade da gente utilizar uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, né, no Brasil, para um problema brasileiro, né, que é realmente a observação e o monitoramento da região amazônica, por exemplo. O pesquisador ressalta, porém, que as câmeras brasileiras WFI e MUX, que já tiveram qualidade equivalente a equipamentos estrangeiros, agora estão ficando para trás. Logicamente, os americanos e os europeus e mesmo os chineses agora evoluíram bastante nessa questão de câmeras, e a nossa câmera já foi projetada já há mais de 10 anos, né? Então ela não tem a qualidade exata de um Landsat 8, por exemplo, ou Sentinel 2A e 2B, mas elas servem, né, para muita coisa aqui no Brasil, e principalmente para o desmatamento. O satélite Cibers 4 pode ser considerado longevo, com 7 anos de funcionamento, mas ele ainda é um garoto perto do primeiro satélite produzido pelo Brasil, o SCD-1, que no próximo mês de fevereiro de 2022 fará 29 anos em órbita, operando, funcionando perfeitamente. Veja. O SCD-1 foi o primeiro satélite projetado, fabricado, testado e operado no Brasil. Ele foi desenvolvido pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e inicialmente fazia parte da Missão Espacial Completa Brasileira, a chamada MEC-B. Ela teve início mais ou menos em 75, mais ou menos não, em 75, que foi realizado um primeiro seminário de atividades espaciais no Rio de Janeiro, num lugar lá em cima lá da Floresta da Tijuca, lá os militares organizaram, mas tinha gente do INPE. E foi aqui que começou-se a discutir a criação de uma missão espacial brasileira, né? Esse foi o primeiro seminário. Depois ocorreu um segundo seminário, anos depois, já em 1979, 78, 79, já no INPE, né? Aqui então já se decidiu por uma missão espacial completa brasileira. Aqui nessa mesa tem representantes da aeronáutica, do INPE, possivelmente do Ministério das Relações Exteriores e tudo mais, né? Até mostrei aqui o Brigadeiro Piva, que eu acredito que na época era o diretor do CTA. Com o atraso no desenvolvimento do veículo lançador de satélite por parte dos militares, o governo brasileiro decidiu lançar o SCD-1 por meio de um foguete contratado. A decisão, porém, não foi fácil e causou desgastes para a equipe. No final teve aquele dizer que não estava pronto, que a gente estava forçando lançar, e aí botaram ele em quarentena. Aquele foi político, foi polêmico, mas a gente perdeu, né? Foi quando se mudou a direção do INPE. O satélite, na verdade, ele estava pronto em 88. Em 88, em 89 a gente já poderia ter lançado. Mas como ele estava atrelado ao programa do foguete, né, do VLS, então ficou esperando. Qual era o problema? O problema é que a MEC-B, como concebida, previa desenvolvimento paralelo, conjunto de satélite e foguete. E a gente, com aquela retomada, terminamos o satélite. E agora? Vai ficar esperando? E aí começou a forçar a lançar. E aí, no final, a gente perdeu essa briga aí, e o satélite foi para uma quarentena lá no INPE, ficou um tempo lá, dizendo que estava testando, mas depois pegaram e lançaram fora. Então, quer dizer... Então, houve esse desconforto aí, acredito que mais entre o INPE e o lado militar do programa, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Relações Exteriores, na época,
acharam que de fato era bom mesmo lançar com foguete estrangeiro, e foi feita uma licitação, ganhou um foguete Pegasus, né, que é um foguete americano. O lançamento deveria ter acontecido ao final de 1992, mas um contratempo pouco usual acabou atrapalhando a missão. O foguete estava com alguns problemas, o lançamento anterior tinha falhado e os engenheiros da empresa eles estavam querendo fazer de tudo para que esse lançamento não falhasse, né? Senão seria um grande fracasso para a empresa. Mas estava muito próximo das festividades de Natal e não sabíamos que a base que a estrutura necessária para o lançamento não estaria disponível devido às festas natalinas. Então, em vez de ser lançado em 92, foi lançado no começo de 93. Em 9 de fevereiro de 1993, o SCD-1 finalmente ganhou o espaço a bordo de um foguete norte-americano Pegasus. O lançamento marcou o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, agora conhecido como Sistema Nacional de Dados Ambientais. O SCD-1, que está operando há 26 anos, ainda é usado para coletar e retransmitir dados como o nível da água dos rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e a temperatura do ar. Até hoje é usado, né? Pela ANA, né? Agência de Águas, eles usam. Não podia estar usando muito mais, porque também não tem manutenção. A agência acho que usa 600, 700 plataformas, hoje depende ainda do SCD, de coleta de dados no solo, tu vê a aplicação. O SCD-1, que é o mais antigo, que foi em 93, a bateria não está funcionando mais, então ele só consegue coletar dados quando ele realmente está passando sobre o Brasil e está sendo iluminado, porque os painéis solares coletam a energia solar e aí ele consegue coletar os dados das plataformas e enviar para nós. Mas ele não consegue fazer isso mais quando ele não está iluminado. Iluminado significa ter a presença do sol irradiando sobre ele. Ao SCD-2 nós conseguimos coletar os dados, né, mesmo independente se está ou não iluminado. Voando a uma velocidade de 27 mil km por hora, o SCD-1 leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos para concluir uma volta na Terra, caminho que o satélite já percorreu mais de 137 mil vezes. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando agora da crise sem fim na CAPES. Depois da debandada de mais de 100 pesquisadores que pediram exoneração alegando falta de condições de trabalho, a crise chegou aos cargos de primeiro escalão. Desta vez, foi o diretor Flávio Anastácio de Oliveira Camargo quem pediu para deixar a entidade, alegando que sua presença não seria favorável ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. O assunto foi debatido no 44º CONAP, o Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos, e contou com a participação da presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Flávia Calé, e da presidente de honra da SBPC, Helena Nader. Veja os depoimentos. A CAPES, ela vive um maior ataque desde os anos 90, quando ela foi fechada pelo governo Collor, né? O seu tripé da sua atuação, o financiamento, a avaliação e o Plano Nacional de Pós-Graduação são 3 pilares da atuação da agência que estão hoje sob ataque, né? A gente tem o debate nosso permanente sobre a questão orçamentária. Ontem a gente fez uma grande discussão sobre a defasagem das bolsas e um diagnóstico, um grande mapa sobre a situação das bolsas no país, né? Então, o fomento e a atividade finalística, que é a formação de jovens talentos e de jovens
pesquisadores altamente qualificados no país, está ameaçado, né? A gente tem tendências de evasão, a gente tem tendências de diminuição nessa formação, então essa é uma questão. A segunda é a avaliação quadrienal, né? Vocês estão acompanhando essa discussão, a gente vai ter aqui a professora Adelaide do CPC, o próprio professor Jorge Aldi também, que faz uma discussão dentro do PNPG sobre a questão da avaliação. É um pilar muito importante que garante a qualidade, que garante a regulamentação da pós-graduação no Brasil, que inibe tentativas do ensino privado de entrar, né, nessa área da pós-graduação estricto sensu e passar a encarar sob a lógica de mercado. Então, a avaliação ela é muito importante. E quando você tem uma paralisação por conta de uma decisão judicial, é um ataque muito grave, porque a justiça ela não tem repertório para avaliar a atividade científica, a avaliação por pares, né? E por mais que nós tenhamos críticas, né, à avaliação, a possibilidades de melhoria, é como o professor Pedro Halal nos colocou ontem, né? É preciso defender o nosso sistema. Então, a gente teve um conjunto de demissão de professores que acreditaram que a melhor estratégia para fazer esse combate, né, seria a demissão. Eu acredito que essa talvez não seja a melhor tática, porque esses professores que se demitiram, hoje você tem essas áreas sem avaliadores e, pior, podendo ter outros avaliadores que tenham menos compromissos, né, que não tenham tantos compromissos assim com o nosso sistema, que não acompanharam a avaliação quadrienal até aqui no último período. Então, é um apelo, inclusive, né, para que esses professores retornem e que possam conduzir a avaliação até o final, já que a gente teve essa vitória, foi uma vitória da comunidade científica na justiça de retomar a avaliação. E acho que a gente tem que ter estratégias para reverter a decisão da justiça de não divulgar os resultados, mas eu acho que essa aqui faz parte também da nossa atuação. E, por fim, o PNPG, que é esse aqui o alvo do nosso debate hoje, o Plano Nacional de Pós-Graduação, que é justamente o plano que pode criar uma política de Estado para pós-graduação e inibir, né, deixá-la menos vulnerável às ações de governos, né, e construir uma política de Estado para a pós-graduação. Então, construir o PNPG, que já está um ano atrasado, é fundamental, é estratégico, e essa é uma contribuição que nós, pós-graduandos e pós-graduandas, podemos construir. Como a gente escreveu recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, na Piauí, a CAPES é do Estado brasileiro, a CAPES não é de governo. São 70 anos de muita luta para se construir o que se construiu, e nós não vamos deixar que amadores ou especuladores tomem conta da situação. Então, antes de falar da própria avaliação, né, porque o que eu tenho que trazer, gostaria de trazer a gente avalia por quê, né? Por que se faz avaliação? Por que o mundo faz avaliação? Faz avaliação para fazer planejamento. A gente avalia para saber onde estamos acertando e onde estamos errando. Sem avaliação, não tem planejamento estratégico. Isso é uma noção conhecida de qualquer pessoa. Inclusive, eu estava pensando, né, como é que eu poderia escrever uma carta para Science ou para Nature explicando o que está acontecendo no Brasil. Não dá. Ninguém vai entender que alguém entra com uma ação e a justiça diz que a avaliação não pode acontecer. Aí se tem um debate, e aí a justiça responde à AGU, dizendo, não, pode fazer, mas não pode deixar público. Então, avaliação sigilosa, onde já se viu isso? É muito grave. É muito grave o que aconteceu.
é muito, realmente grave, e eu vejo que muito importante a NPG estar focando neste congresso, nesse aspecto, porque sem avaliação não vai haver um planejamento, não vai haver para onde a pós-graduação quer chegar. Eu sou velho o suficiente para lembrar que a avaliação começou, né? Inclusive é interessante isso, quem começou com essas avaliações e olhando primeiro universidades e pós, foi uma revista que fez muito sucesso no Brasil, chamada Playboy. E eles olhavam no sentido de classificar e dizer onde que tinha falhas, e com isso se começou também a avaliação. Avaliação por pares, que é isso que a CAPES faz, é isso que o mundo faz. E a nossa avaliação, né, eu vi que o professor Jorge Aldi vai falar, eu espero que ele traga esses aspectos que nós tivemos juntos há alguns anos, vendo. Primeiro a gente foi estudar como é que o mundo estava fazendo a avaliação. E mais, uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a avaliação, as críticas que se tem ao processo de avaliação, todos os atores foram consultados. A NPG fazia parte, né? Eu fiz parte, sob a batuta do Jorge Aldi, do PNPG, Plano Nacional de Pós-Graduação, que estamos sem, que é um absurdo. O plano acabou este ano e nós não temos o próximo. Então, o que nós queremos, não sabemos. Isso não pode acontecer. E nós fizemos, porque muita crítica, sempre todo mundo diz, não, é isto, não funciona, aquilo não funciona. Bom, fizemos consulta e deu muito trabalho tabular as respostas, fazer debates sobre cada uma dos comentários que nos foram enviados. Então, nós tivemos consulta à SBPC, ao CTC, a cada grupo dos 49 da CAPES, a sociedade civil em geral, a Academia Brasileira de Ciências e assim por diante, as universidades, todo mundo enviou aos empresários. A CNI enviou para o nosso grupo aonde que eles achavam que precisava investir mais ou que tinha ajustes a serem feitos. Tudo isso foi tabulado para esta avaliação que iria acontecer, os critérios discutidos exaustivamente com a sociedade. Então, e quando nós fomos para o exterior para ver como é que era a variação do multirank, também foi por iniciativa da própria CAPES. Além de ler, vamos ver com o pessoal que pensou como é que eles estão usando, por quê. Então, se estava caminhando, não se introduziu diretamente nesta avaliação o enfoque do multirank total, porque isso seria para outra avaliação. Nós ainda não conseguimos acabar essa, não podemos aceitar. Nós temos que lutar, porque a avaliação é um direito da sociedade. A sociedade, que é que nos mantém com os seus impostos e mantém o governo, ela tem que saber como está indo aquilo que ela sustenta. Então, na hora em que sai o resultado da avaliação, a gente vai poder ver as nossas fragilidades
como também os nossos acertos. Então, é muito relevante. Eu vibro quando eu vejo o mapa do Brasil, quando eu pego o GeoCapes e vejo o que mudou nesse país. Não é que está perfeito, mas ele está caminhando para uma situação de tentar diminuir as assimetrias. Então, o plano da pós-graduação, ele tem que olhar tudo isso, ele tem que olhar fragilidades, ele tem que olhar as assimetrias, ele tem que ver o que acontece que, apesar dos nossos esforços, ainda não atingimos, como gostaríamos, uma equidade na pós-graduação. Nós temos que ver as mulheres, né, a questão de gênero, e já está mudando, não em todas as áreas, mas está mudando. A questão de raça não está. Nós temos que ver isso. Não está tendo uma discussão da inclusão. Não está, isso está faltando. Então, tudo isso você adquire, todas essas informações, fazendo perguntas e avaliando. É simples, é simples. Agora, nem todos vão ser excelentes, porque se todos forem excelentes, significa também que a nossa régua, por assim dizer, talvez não esteja olhando claramente. O sonho é todo mundo está no topo, mas não é real isso. A outra coisa, insistir para avaliar novos programas é surreal, porque avaliar. Se a avaliação estava suspensa e o resultado não pode ser dado, por que novos programas é diferente de ver o passado? Então, a métrica ela tem que ser usada para tudo. E o que é a prioridade agora? Avaliar a pós-graduação. E a prioridade do Estado. Pode não ser a prioridade do governo, mas nós, cidadãos, temos obrigação de exigir. É isso. Eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer. Tem que acontecer. E mais, nós temos que, aqueles que pediram, e estou encaminhando para o final, os que pediram a suspensão dos seus cargos, eu até entendo a situação de pressão, não é fácil, eu já fui vice-coordenadora de área, fiquei muitos anos na CAPES, fiquei alguns anos no Conselho Superior, eu entendo, mas eu tenho que fazer um pedido, porque a capacitação que eles têm é fundamental, e a presidente da CAPES deveria pedir a essas pessoas que voltem porque o Brasil precisa delas. Fazer a avaliação, tem que prorrogar os mandatos de todos até o final da avaliação. Qualquer grupo novo não vai dar certo, pelo seguinte, os que trabalharam, os que se envolveram durante anos, 4 anos, gente, é uma quadrienal. O pessoal está trabalhando há 4 anos, não é leviano. Então, nós vamos ter que ter a avaliação logo e trazer essas pessoas encarecidamente. Eu já falei isso outro dia para a presidente da CAPES, a professora Márcia, que, por favor, reconduza e chame aqueles que entregaram suas demissões para cumprir o que o Brasil precisa. E parabéns vocês. Sem vocês, não teria a ciência, não teria a esperança. Eu falei também, estou encerrando, que é por vocês, pelos filhinhos da Flávia, pela minha netinha mais nova, que também tem 2 anos,
que eu continuo na guerra, na luta por esse país soberano que eu quero. Muito obrigada. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT deve acessar a nossa página no Facebook. Você que quiser conferir o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, todos os nossos programas e reportagens, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail também está sempre disponível. O programa Brasil Consciência faz uma parada e volta em janeiro. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até 2022.